Fala, Galácticos! Amanhã, sábado ou hoje, não sei que dia você vai estar vendo esse vídeo, eu tô gravando hoje, sexta-feira, tem Real Madrid e Vila Real. Na verdade, Vila Real e Real Madrid. E é isso, vamos comigo. Então, amanhã ou hoje, não sei que dia você está vendo esse vídeo, sábado, dia 24/1, às 5 horas da tarde, pela La Liga, Vila Real, Real Madrid, tá? No estádio de La Cerâmica, estádio do Vila Real, e o jogo vai se passar na Disney+, tá? E também na ESPN, Disney+, e ESPN. Bom, e como vem o Real Madrid na La Liga, no Campeonato Espanhol? O Real Madrid está em segundo lugar, porque na última rodada o Barcelona perdeu para a Real Sociedad, tá? Então encurtou aí para 1 ponto de distância do Barcelona, tá? Então agora a gente só depende da gente para poder vencer. Sim, porque a gente tem um confronto direto com eles e eles também só dependem deles, né? Se eles vencerem aquele confronto, óbvio, né? Que tem muita rodada ainda, mas eu tô colocando os dois aqui como o patamar mais alto, tá? E como vem o Real Madrid nas 3 últimas rodadas? Bom, o Real Madrid venceu naquela goleada cachapante de 6-1 contra o Mônaco, que para mim não é parâmetro, tá? Mas foi uma bela vitória, gostei de ver. Se o Real Madrid é esse nível, se o Real Madrid estiver nesse nível, vai ser difícil qualquer adversário para a gente. E no penúltimo jogo a gente venceu o Levante 2-0 jogando em casa. E o antepenúltimo foi aquela derrota pro Albacete, né, na Copa do Rei, tá? Bom, e o nosso rival, o Vila Real, Terrimona. O Vila Real vem com 41 pontos, tá? Vem com uma distância aí de 7 pontos de diferença da gente. Então tá em terceiro lugar, tá? Não tá mal colocado, tá na frente do Atlético de Madrid, acredito que seja por saldo de gols, né? Ou por diferença de vitória ou derrota. Enfim, o Vila Real nos últimos 3 jogos vem de uma derrota na Liga dos Campeões, né? De 2-1 pro Ajax, dentro da casa dos caras. Tá mal o Vila Real, tá praticamente desclassificado da Liga dos Campeões. Perdeu também pro Betis de 2-0 fora de casa e venceu o Alavés dentro de casa por 3-1, tá? Então vem de 2 derrotas consecutivas e é pra gente passar o carro em cima do Vila Real. E também não tem como deixar de falar do nosso maior rival, né? O Barcica, né? O Barcelona que tá na nossa frente, né? Liderando com apenas 1 ponto de vantagem. E nos últimos 3 jogos, o Barcelona venceu pela Liga dos Campeões o Lava Praga, né? Por 4-2. Perdeu para a Real Sociedad, como eu tinha falado, por 2-1. E venceu na Copa do Rei o Racing Santander por 2-0, tá? E o Barcelona vai jogar contra o Real Oviedo, né, no domingo, no dia 25, aos 12h15. Então a gente já vai dormir líder se a gente vencer o Vila Real. Bom, e sobre a arbitragem, a Federação Espanhola de Futebol nomeou o árbitro César Sotogrado, né? Ele, quando ele comanda, apita os jogos do Real Madrid, ele tem 15-6-2, a gente, na verdade, né? A gente tem são 15 vitórias, 6 empates e 2 derrotas quando esse árbitro tá apitando os jogos do Real Madrid. E aqui mostra que a última vez que ele comandou o jogo do Real Madrid foi quando a gente venceu o Barcelona, né, no último El Clássico, aquela que a gente venceu dentro de casa ainda com o Xabi Alonso. Bom, sobre o nosso lateral direito, que foi contratado do Liverpool, né, e ainda não estreou praticamente direito pelo Real Madrid, jogou poucas partidas. Olha lá, Arbeloa e Madrid transmitem total confiança ao Trendy. O treinador conversou com o jogador para informá-lo em primeira mão de como está a sua recuperação para transmitir todo o seu apoio, né? Álvaro Arbeloa confia em Trendy, cujo retorno à competição está próximo. O técnico está esperando o retorno do defensor para começar a contar com o inglês nas escalações. Eles estão falando isso aqui porque tem muito burburinho, muita informação falsa falando que o Trent não estava tão satisfeito assim, a diretoria não tinha colocado as cartas na mesa, mostrando o que realmente queria com ele, mas está tudo normal aqui, mostrando que o Arbeloa confia no Trent para a temporada, tá? Confiou nele, então espera que ele se recupere para que ele possa ser integrado no elenco. Bom, aqui o Marca solta, né? Arbeloa foi esperto e deu o vestiário do Madrid para Vinícius e Mbappé. Não vou entrar muito em detalhe quanto a isso, mas depois disso
Real Madrid goleou, né, o Mônaco por 6-1. E se for por bem do Real Madrid e os caras vencerem, é isso que importa, né? O Real Madrid não precisa mesmo, às vezes, de um treinador, às vezes de um gerenciador, né? O Xabi Alonso tinha boatos que ele era muito rigoroso, controlador, então o Arbeloa tá dando mais liberdade aí, principalmente para os atacantes, as estrelas da equipe, né? Vinícius Júnior e Mbappé. Se o time vier a conseguir bastante resultado assim e conseguir uma forma de desmoralizar seus adversários, é ótimo pra gente. Bom, e quem pode estar fora do Real Madrid? O A soltou, ó. Arbeloa tem 4 ausentes, além de Tchouaméni. Tchouaméni tomou cartão, tá? Então tá suspenso, cartão amarelo. Trent ainda tá lesionado, Militão também, Rudiger e Mendy também. Sem eles, a defesa continua no mínimo. Valverde permanecerá na lateral direita, né? Escoltado com Asensio, que quer forçar, apesar de continuar um pouco mancando, devido ao desconforto da tíbia, né? Então o Asensio pode ser que, mesmo estando com desconforto, acabe forçando aí. A defesa será completa por Hausen e o já mencionado Carreiras, né? No meio, junto com Camavinga, estarão Güler, né? Então Camavinga e Güler, recentemente redimido, e Bellingham, tá? Então, ó lá, o Tchouaméni, ó, chega sem Tchouaméni, né? Por cartão, e o Camavinga vem no meio campo, né? Aqui, a provável escalação lá, Courtois no gol, Hausen formando com Asensio, a dupla de zaga, Carreiras, Valverde, Camavinga de volante, Bellingham, Arda Güler, Mastantuano, Mbappé e Vinícius Júnior, tá, na ponta esquerda. E ainda tendo Lunin, mestre de goleiros, Carvajal, no banco, Alaba, Fran Garcia, Diego Aguado, que eu acho que é da base, Ceballos, Cesteiro, da base também, Rodrigo, Brahim Dias, que voltou da Copa da África, e Gonzalo Garcia, tá? Bom, então o Diego Aguado, que eu tinha visto, ele é zagueiro, tá? Da base, então o Arbeloa subiu um zagueiro, um menino aí, que tem os seus 18 anos, né? Veio da base que ele subiu e também pode jogar de lateral esquerdo, né? Então a gente não sabe aí, porque já o Asensio com dores e o Alaba também não tá muito preparado, não tá com ritmo, talvez ele entre no decorrer do jogo, dependendo do que acontecer. E o outro da base é o Cesteiro, tá? É o meio-campista, Jorge Cesteiro, né? Que tem seus 19 anos aqui. E também já chegou, tá no plantel do Real Madrid, mas não lembro de ter entrado, tá? Não lembro de ter entrado. Mas enfim, esses são os dois da base aí. Bom, então para esse jogo de amanhã, o momento do nosso Real Madrid é bom, é ótimo. A gente goleou o Mônaco, né? Como eu tinha mostrado, todo mundo viu também, sabe dos resultados. Eu soltei também um pós-jogo disso, mas eu coloquei naquele pós-jogo que o Mônaco não é parâmetro, tá? Não é parâmetro, embora a gente jogou muito bem. Eu gostei dos toques de primeira, dos gols, da pressão após perca para poder fazer. A gente fez uns 3 gols assim, né? De pressão após perca de bola. Mas o Mônaco não é parâmetro, né? O Mônaco, de novo, eu repito, faz 7 jogos que não vence lá no campeonato francês, né? Na Ligue 1. Então, o Mônaco, para mim, não é parâmetro pra gente estar com esse oba-oba, pelo menos não na minha visão, tá? Na minha opinião. Sei que tem muito torcedor no oba-oba aí, mas eu espero um adversário mais forte, assim como a gente vai enfrentar agora contra o Vila Real, tá? Bom, o lado bom disso é que o Arbeloa, ele é totalmente diferente do Xabi Alonso, pelo menos é o que dizem, né? Eu tinha soltado vídeo também dele dando poder, dando a chave do Real Madrid pro Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior foi o MVP da partida nessa última partida do Mônaco, né? Então, diferença do Xabi Alonso mais controlador pro Arbeloa mais libertador, né? Ele dá mais liberdade pros jogadores, conversa mais, enfim, dá mais oportunidade na questão de se sentir, dos jogadores se sentirem à vontade no Real Madrid, né? Como eu disse, o Real Madrid às vezes não precisa muito de um treinador, né? Precisa de um gerenciador, assim também foi naquela equipe da histórica do Real Madrid, né? Do Cristiano Ronaldo, Benzema, lembra? Do Zidane. O Zidane chegou, colocou ordem na casa
no sentido de ter as costas largas, né? No sentido de ser o Zidane. O Arbeloa, perto do Zidane, não é nada praticamente, mas ele sabe como funciona. Ele estava olhando, viu o que aconteceu. Ele não é bobo, estava no Castilha, mas ele sabia o que estava acontecendo com o Real Madrid principal e ele viu que o Xabi Alonso tentou ser muito controlador, tentava tirar o Vinícius, né? Começou a arranjar briga com alguns jogadores, né? Tinha o Valverde, Vinícius, enfim, Bellingham, que não ia muito com a cara do Xabi Alonso, era o que soltava as mídias, né? Então, se for isso for pro bem do Real Madrid, eu espero que dê certo e que ele seja mesmo esse cara mais solto, que deixa a equipe mais solta e os caras mais à vontade. Bom, sobre o nosso adversário, como eu tinha mostrado, vem de 2 derrotas, né? Uma pela Liga dos Campeões, outra pela La Liga, né? Tá em terceiro lugar, empatado com o Atlético de Madrid, então briga ali para cavar sua vaga na Liga dos Campeões. É muito difícil para vencer a La Liga. Barcelona e Real Madrid disputam pau a pau entre eles, né? Então o Villarreal já vem de derrota pela La Liga. Então com certeza ele vai querer, ainda mais na sua casa, vir para cima da gente, né? Estacionar um busão. Não sei como o Villarreal deve jogar, né? Se vem muito para cima, acho difícil, porque se vir muito para cima vai tomar. Se der espaço para o Real Madrid, o Real Madrid é letal. Então acredito que o Villarreal se feche lá atrás. E o Real Madrid tem uma grande dificuldade de enfrentar equipes que se fecham lá atrás, né? Que estacionam o bus, estacionam o busão lá atrás, né? Então, vamos ver se agora com o Arbeloa vai ter algum método do Real Madrid jogar com a bola no pé, pressionando o adversário que tá lá atrás, né? Talvez com o Arda Güler, talvez o Bellingham, enfim, talvez o Massantuano com infiltrações estejam ali meio que entrosados, tocando de primeira. Eu gosto quando o Real Madrid, repito, amo quando o Real Madrid toca de primeira, que não dá tempo pro adversário pensar, né? Surpreende o adversário assim, dessa maneira, tá? Bom, vencer pro Real Madrid não preciso dizer que é obrigação, né? Obrigação, ainda mais que o Barcelona perdeu nessa última rodada, né? Então a gente tá a 1 ponto dos caras, o nosso rival é o Barcelona, tá? E a gente depende só da gente para poder vencer essa La Liga, né? Não tem mais 4 pontos de diferença, agora é 1 ponto só de diferença pro Barcelona. Então a gente tem o jogo com eles lá no Camp Nou, né? E se a gente vencer lá, se caso o Barcelona continue vencendo, né, seus jogos até chegar o jogo no Camp Nou, a gente pode vencer essa La Liga aí, né, e ficar com 2 pontos na frente dos caras, né? Mas tem muita rodada ainda, muita La Liga, né, muito jogo para acontecer. E vamos ver o que vai acontecer, né? A gente não pode tropeçar. Na temporada passada, o Barcelona já ganhou a La Liga, já venceu a La Liga, então a gente tem que vencer essa La Liga aqui para continuar na frente do Barcelona. Bom, lembrando que a nossa zaga no último jogo não foi testada, tá? O único gol que a gente tomou foi a própria cagada nossa, praticamente, né? Nossa não, né? Praticamente do Ceballos, que entregou um gol. Então o Mônaco não teve nem a capacidade de testar a nossa defesa. Na La Liga não é bem assim, né? Os times jogam fechado e jogam por uma bola às vezes. Então, pode ser que teste. Eu não confio muito nessa defesa, principalmente não pelo Asensio. O Asensio ele tá entregando com vontade, né? Não é um primor de zagueiro. Nossa, que zagueiro maravilhoso, né? Top, não acho nem que ele seja top 5 do mundo, mas enfim, é um bom zagueiro, mas o Dinhausen ele vem mal, tá? Ele vem meio inseguro, principalmente em bolas aéreas. O Dinhausen ele não é seguro, tá? E enfim, vamos ver o que vai acontecer com a recuperação do Rudiger, por exemplo, mais para frente, né? Pode ser que a gente fique mais consolidado na defesa, né? Se o Alaba voltar e não se lesionar com o ritmo de jogo também, pode ser que a gente tenha uma solidez maior na defesa. Mas para esse jogo aqui, vamos ver, né? Tomara que a gente não deixe nem o Villarreal pegar na bola, né? Que os nossos meio-campistas estejam atentos, mas vamos ver o que acontece para esse jogo, né? Bom, enfim, pessoal. É esse aí o pré-jogo. O que vocês acham? O que vocês esperam? Acreditam que é a solução o Arbeloa dar a chave para os nossos jogadores, né? Deixarem eles mais à vontade, mais descontraídos, né? Acredito que sim, numa certa parte, porque não dá para brigar e bater de frente com os jogadores do Real Madrid, né? O Florentino Pérez, ele escolhe esses jogadores e é isso e pronto, acabou. E se você bater de frente, é você que cai, tá? Então tem que ser meio que amigo dos caras, meio que não, né? Ser um paizão
junto barra amigo dos caras e aprovar, deixar os caras meio com liberdade, todos os jogadores ali. Espero que isso dê certo, como eu disse, né? O jogo do Mônaco foi bom, mas não é parâmetro. Bom, é isso, deixa aí aqui no comentário o que vocês acham e até o pós-jogo. Rala Madrid!